vamos entrar na segunda fase, na segunda parte da nossa manhã inspiracional. Eu gostava que todos se levantassem e dessem uma grande salva de palmas ao nosso convidado, Miguel Castro, que vem nos contar a sua história de vida. Espera aí, vamos. Não é problema. O palco é teu, Miguel. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado por terem vindo. Obrigado à KW. Obrigado ao André por me ter convidado para aqui. Isto para mim é um bocado de novidade, assim com tanta gente. Tenho falado para escolas de terapia, fisioterapia, mas assim, com esta multidão, é assim um bocado... Pronto, é novidade e também é motivador para mim. Ora, eu chamo Miguel Castro e, para além de triatleta que fui e que serei para toda a vida, neste momento sou tetraplégico. Neste momento já fui um tetraplégico com classe A, estilo Mercedes, onde eu só mexia os olhinhos. Neste momento estou um D, devido à recuperação que eu tenho tido. Obrigado. Eu vou fazer uma pequenina introdução do antes, pronto, mais ou menos daquilo que é que aconteceu. Eu era um homem normal, como todos vocês, sempre gostei de desporto, coisas radicais. Eu meti-me em tudo e mais alguma coisa. Sempre corri, sempre andei em ginásios, sempre gostei da cultura do corpo e essas coisas todas. Pronto. Há uns que gostam de ler, há outros que gostam de andar a correr. Eu gostava de andar a correr. Também gosto de ler, atenção. E as coisas começaram pronto, a gente começa a crescer. Tive a minha vida militar. Fui para a tropa paraquedista, onde eu comecei a gostar mesmo. Pronto, saltei paraquedas e imensas coisas, disparar as armas, coisas que a gente só faz uma vez na vida. Nunca dispararam um míssil, eu já disparei um míssil, morteiros, coisas assim do género. E, como tal, fiz a minha vida militar, estive lá 2 anos, e onde a gente corria de manhã à noite, e onde eu apanhei o gosto mesmo pela corrida. E então comecei a correr, ganhei-lhe o gosto. Na verdade, peço desculpa às vezes isto, às vezes pode haver uma repetição, mas não levem a mal. Ganhei-lhe o gosto e então dediquei-me às corridas. Devagarinho, com calma, coisas sérias. Uma corridinha aqui, uma corridinha acolá. E, entretanto, conheci o nosso amigo André também, onde ao fim de alguns anos começamos a fazer Spartan Races, que são corridas com obstáculos. Eu, como estava lá na tropa dos paraquedistas, aquilo era para o nosso cada dia. Hoje está um bocadinho diferente, mas as coisas são bem emotivas. Aquilo é divertido, é viciante. Andamos aí pelo estrangeiro a gastar umas massas e tal, mas a camaradagem é o essencial. Entretanto, ao fim de algum tempo, um dos Spartans desafiou-me para começar a fazer triatlo. Para ir fazer um Ironman, que foi um half, o primeiro half ali em Cascais, que houve. Fui desafiado do nada. Eu não sabia, saber o que era um Ironman, pronto, a maioria de vocês devem saber e eu já vou explicar para alguns o que é que se passa. Então, fui desafiado.
eu era um homenzinho na altura com 96 quilos, não é verdade? Só praticava ginásio, fazia umas corridinhas, pronto, a 7 minutos por quilómetro, o que é uma coisa quase a andar praticamente, que é uma coisa impensável para mim, para quem pensava fazer alguma coisa assim, mais para a frente. E assim foi. Fui desafiado, inscrevi-me logo, com muito gosto, para fazer um Alpha Ironman, que são 1900 metros a nadar, 90 quilómetros de bicicleta e 21 a correr. Para quem só fazia ginásio de músculo e só umas corridinhas hoje e lá, era impensável eu ir fazer uma prova dessas com 96 quilos. Ora bem, o que é que foi a primeira coisa a fazer? Atenção que eu não tinha uma bicicleta, nem sabia onde é que eu me ia meter. Aquilo não tem nada a ver, é impensável. Pronto, assim uma pessoa de um momento para o outro meter-se numa aventura destas. Mas eu fiz, arrisquei. Arrisquei de tal maneira que a primeira coisa a fazer foi inscrever-me para começar a nadar e a seguir comprei uma bicicleta. Pronto, comprei uma bicicleta, comecei a andar aí, na estrada como toda a gente anda aí na estrada, de certeza que já viram bicicletas de estrada, malta a andar para trás e para a frente. Comecei a fazer sozinho, sem treinador, não tinha treinador. O primeiro ano, eu já ando no triatlo, andava há 3 anos no triatlo. E o primeiro ano foi sem treinador. Foi motivação minha só, seguir alguns atletas a nível nacional e correr. Eu tenho um amigo que dizia, o triatlo é só nadar, pedalar e correr. E foi basicamente aquilo que eu fiz. Era isso mesmo que a gente havia de fazer. E depois começamos a conhecer A, B, C. Há aqui pessoas aqui neste público que por acaso já correram comigo, também fazem triatlo e aquilo é duro. E então, o primeiro ano eu fiz 4 triatlos, dos quais mais ou menos correram mais ou menos bem, porque eu não sabia, a gente não tinha a mínima ideia o que era o triatlo, o que era treinar para triatlo. Mas eu consegui fazer triatlos, foi sprint, super sprint, olímpico, e acabei por fazer o Half Ironman em Cascais. Correu tudo bem. Eu, como queria ir mais além, tinha capacidades para isso, arranjei uma equipa no qual eu comecei a treinar e já tinha treinador, já tinha nutricionista e já era seguido por muita gente. Era seguido e pagava para fazer essas coisas todas, porque isto, quem não é profissional, temos que dar o corpinho ao manifesto. E pronto, e assim foi. E a partir daí, o meu objetivo principal era fazer um Ironman distância full, que era 3,8 km a nadar, 180 km de bicicleta e 42 km para terminar. Isto tudo, eu tinha o objetivo disto tudo, fazer isto entre 11 a 10 horas. Só para vocês terem uma pequenina ideia, eu chamo os imortais, eles fazem isto em 7 horas e meia. Só para vocês terem uma pequenina diferença. O take-off disto, o tempo limite disto são 17 horas. Entre 15 a 17 horas para fazer uma prova destas. Por isso agora vocês mais ou menos podem ter uma ideia o que é 10 a 15 horas para fazer é quase praticamente um dia inteiro para fazer uma coisa destas. Isto sem alguma preparação ou motivação para isto. E pronto, e meti-me numa equipa
e a coisa estava a correr bem. Cheguei até há 9 meses atrás, que eu ia para fazer um Ironman, que era para fazer em junho deste ano, por isso há 9 meses atrás, cheguei à bela forma física, tinha 80 quilos, estava no topo da minha forma, cheio de força, até que me aconteceu o acidente, num dia que eu nunca mais me vou esquecer, no dia 25 de Abril, isto logo pelas 7h30 da manhã, porque o triatleta, eu trabalho na construção civil, né? Tenho um trabalho das 8 às 5, e o triatleta para treinar tem que se levantar às 4 da manhã, isto para atingir alguns objetivos, é levantar-se às 4 da manhã, treinar até às 8 da manhã, a hora de almoço é só comer uma lata de atum com um bocadinho de legumes e depois, ao fim do dia do trabalho, ainda tornar das 5 até às 9 horas. Por isso é que somos triatletas. Eu, no meu caso, treinava 2 a 3 vezes por dia. Por semana, treinava cerca de 24 horas por semana. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia, eu levei isto tão a sério, que eu treinava tanto como um profissional. Ainda há tempos eu tive com o João Pereira e ele disse: eu treino 20 a 22. Eu dizia assim: poça, eu treino tanto como ele, que era para atingir os objetivos que eu queria. Porque isto sem um bocadinho de esforço, para não sofrer em plena prova, nós primeiro temos que treinar bastante. Há muitas pessoas e craques aí do mundo diz: as provas fazem-se no treino. Só vamos às provas mesmo é só para ir buscar a medalha, praticamente. Por isso, isto sem treino e sem objetivo, a gente é quase impossível lá ir. E assim foi. No dia 25 de Abril, pelas 7h30 da manhã, ali numa praia em Caxias, não sei se há muita gente que conhece Caxias. Caxias não tem ondas. Mas naquele dia apareceu uma onda onde eu fui enrolado e dei lá uma cambalhota e onde eu ia fraturando a coluna. Aquilo com que eu fiquei foi uma lesão medular, uma compressão. Isto não partiu, nem cortei a medula, devido à forma física que eu tenho, ou que eu tinha na altura. Porque se eu fosse, também se calhar também não estava na água naquela altura, aquilo foi em Abril, a água estava fresca, por isso era quase impossível ir para lá. Mas pronto, aquilo fui treinar, era feriado, e a gente foi treinar umas entradas e saídas de água. Ora, então eu tive uma compressão medular, onde parece que eu fiquei agarradinho só por um fiozinho de nada. E isto, só para vocês terem uma ideia, a minha lesão foi da C3 até à C7. Por isso eu só tinha mais duas coisinhas por cima onde eu fiquei agarrado. Fui enrolado numa onda e essa própria onda levou-me para dentro d'água. A minha sorte foi que eu tinha o neoprene vestido. O neoprene é aqueles fatos parecidos com os surfistas. Onde eu tinha o neoprene vestido, o mar levou-me novamente para dentro d'água e eu, na altura que levei o choque, fiquei totalmente paralisado. Fiquei totalmente paralisado. Eu queria mexer, eu lembro perfeitamente, não perdi os sentidos. Apesar, fiquei com a face toda destruída, testa, os olhos, o nariz, a boca, arrebentei os dentes, devido à força da onda que eu levei na altura. Os médicos pensaram que eu tinha desmaiado, os enfermeiros. Entretanto, vou passando outra vez à fase
do enrolado. Eu fui enrolado, a onda levou-me para dentro da água e tive lá um bocado, fiquei em posição fetal e tive lá um bocado dentro sem ninguém dar conta comigo. Eu estava a treinar com a equipa, entretanto, como estávamos a treinar entradas e saídas de água, ia fazer como fazemos no triatlo. Pronto, e depois estava ali uma linha meta, mais ou menos, e então estive lá um bocado sem que ninguém me socorresse. Eu, no meu pensamento, só estava a dizer assim, então, mas ninguém dá falta de mim. E eu estive lá assim um bocadinho. E devido à minha caixa, à caixa que eu tinha na altura, né? Aguentei bem, nem bebi água, nem nada, que isso eu lembro perfeitamente. Entretanto, lá os meus colegas lá se lembraram que faltava lá eu. Lá foram à minha procura dentro d'água e eu estava lá a boiar e tiraram-me para fora. O meu percurso de acidente, eu até tive um bocadinho de sorte, graças a Deus, porque das 8 horas que apareceu o INEM até eu ser operado, isto tem um limite para um acidente destes, que é entre 4 a 8 horas. Eu desde que fui do INEM até ser operado foi 3 horas e meia. Tudo me ajudou na minha lesão. Eu fui operado, tive um acidente ali em Caxias, né? Fui para um hospital, para o Francisco Xavier, onde eu tive a sorte de lá ter a melhor equipa do hospital. Foi três neurocirurgiões. Por acaso tive sorte, num dia de feriado, eles lá estarem. Porque se não fosse isso, se calhar, não sei, se eu tivesse sido levado para outro hospital, para Cascais, e não estava lá pessoas com capacidade para fazer uma operação destas, não sei o que é que me poderia acontecer, não é? Ora bem, fiz os exames todos. Uma das coisas que eu me agarrei foi que eu mexi sempre os dedos dos pés. Por isso, a informação total que eu tinha, isto não é, pronto, um tetraplégico não mexe, não é? O máximo que faz é mexer os braços ao fim de um tempo, de resto, do peito para baixo, está tudo, nem nunca mais vai mexer. Eu, conforme estava lá na areia, os dedos dos pés mexiam e eu agarrei-me a isso. Deu-me um bocado de força. Pensava que era uma daquelas entorses que a gente às vezes tem. Assim, que me aleijei nas costas e tal. E a coisa passou. Tanto que os meus colegas pensaram a mesma coisa. Que eu não mexia os dedos dos pés. Isso, ele aleijou-se, isso está danado. Vai aí. Mas não foi isso. A compressão foi bastante agressiva. Eu estava lá, quando estava lá no hospital, fizeram-me lá testes de sensibilidade. Eu tive sensibilidade sempre no corpo todo, sempre, principalmente nos pés, que é a nossa principal fonte de sensibilidade. E eles ficaram admirados, porque eu sentia, eles faziam-me, picavam-me, eu não sentia dor, mas sentia que me estavam a fazer qualquer coisa. E então eles puseram sempre isso em dúvida. Uma operação desta lesão que eu tenho, normalmente tem uma duração de 2 horas e meia. Eu tive lá 6 horas lá dentro. Isso quer dizer, logo pela dimensão da lesão que eu tive, a coisa foi mesmo agressiva. Pelo eu ter sido apanhado pela C3, uma das coisas que eu tive muita sorte e estar bem fisicamente, normalmente quem tem uma lesão na C3 é logo ligado às máquinas por causa do diafragma. Eu tenho o diafragma de Sky, canso-me. Agora já estou um bocadinho melhor, que já passou 9 meses. Mas eu ao princípio não conseguia falar, praticamente cansava muito, porque o diafragma é o que dá força aqui à gente. Aqui é um músculo, caiu e ainda cá está. Isto é um trabalho que vai demorar algum tempo para voltar ao sítio.
pronto, a gente é ligado às máquinas e sabe Deus o que é que nos pode acontecer. E pronto, e assim começa a minha aventura em abril como tetraplégico. Tive cerca de 3 a 4 semanas, só mexia mesmo a cabeça, porque não conseguia. A operação, apesar de ter corrido bem, não se sabe aquilo que acontece. Os médicos, eu sempre mexi os dedos dos pés, era a única coisa que eu conseguia mexer, era o dedo grande e os outros pequenitos, mais ou menos, mas eu tinha a sensibilidade e sentia que os mexia. E assim começa a minha aventura como tetraplégico. Sempre a olhar para o ar, sempre a olhar para o teto do hospital, sem mexer, mas entretanto começo a fazer fisioterapia. Este braço começa a mexer, as mãos, neste momento, como vocês... as mãos é a última coisa num tetraplégico, no meu caso, que vai mexer. Mas neste momento até já mexi um bocadinho e tal. Isto é conforme o cansaço, e agora estou assim um bocadinho muito tempo em pé, e isto chama-se um tónus, e então isto começa a fechar um bocadinho, e então isto fica assim um bocadinho mesmo parado. E então o que é que eu conseguia? Só conseguia mexer este braço. Fazia assim, a mão era completamente solta, eu mexia, isto ficava completamente solto, e eu só mexia um braço. Comecei a fazer fisioterapia. Eu estava como se fosse uma criança ou um bebê de 9 meses. Foi um reset total. Eu não me sentia, eu não conseguia comer, eu não me conseguia sentar, eu não me conseguia levantar, eu não conseguia mexer uma perna. Foi a massa muscular que eu tinha também desapareceu toda em 3 dias. Eu tinha o corpo todo definido, todo musculado, e quando olho pela primeira vez para o meu corpo, era gelatina autêntica. Foi uma coisa mesmo, para mim, como eu vos tinha dito, gostava de fazer ginástica e tinha a cultura do corpo. Para mim custou-me um bocado eu ter o corpo quase Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo tem 6% de massa gorda, eu tinha 12%. O que já era muito bom para um homem com 50 e tal anos, já era ótimo. E as coisas foram assim. Entretanto, comecei a fazer fisioterapia. O fisioterapeuta, fui para o Egas Muniz, atenção, fui para o Egas Muniz. O fisioterapeuta começou a investir em mim porque uma coisa destas, eu tenho 50 anos, não é? E ainda tenho outra vida para viver. Uma coisa é a gente ter 80 anos e já estarmos cansados e não há assim tanta motivação. O facto de ser triatleta, e ter estado na tropa dos paraquedistas ajudou-me bastante. Então o que aconteceu? O fisioterapeuta no Egas Muniz apostou em mim. Comecei a levantar um braço, comecei a fazer posição de pé, que é uma das coisas principais, porque a coluna está debilitada. Não é a coluna, a medula está debilitada e as informações não chegam a lado nenhum. Não há informações. Vocês experimentem assim. Eu estou a pensar, mestre, por exemplo, lá está. Eu estou a pensar para a mão se abrir e ela não se abre. Agora veja lá, um gajo ser triatleta no auge da forma e de repente não conseguir mexer nada. A única coisa que eu mexia mesmo eram os olhinhos, mais nada. Entretanto, o fisioterapeuta apostou em mim. Comecei a fazer posição de pé, desmaiei muitas vezes, levava sempre o meu corpo ao limite. A intenção não era desmaiar, era estar em pé e doutor, venha aqui se faz favor. Mas não, eu queria sempre mais um bocado. Não, eu tenho que aguentar. Ao princípio estava 1 minuto, depois 2, depois 3.
até que saí do hospital a fazer 15 a 20 minutos e já estava mais ou menos. Entretanto, comecei a mexer as pernas. Aprendi a sentar, arranjar maneira de... Ensinaram-me a sentar, ensinaram-me a mexer as pernas, porque, lá está, tetraplégico, não tinha a sensibilidade e como mesmo o cérebro faz um reset inacreditável. Isto não dá para explicar. Pronto, é a mesma coisa de ir ao computador e carregar no delete e aquilo desaparecer tudo. É a mesma coisa. Foi uma coisa incrível. Ninguém está à espera de uma coisa destas. Nem ninguém está preparado. E pronto, tive 6 semanas, saí de lá já em posição de pé e então o médico apostou em mim e mandou-me para a Santa Casa da Misericórdia, que é em Alcoitão, que é o centro para onde vão a maioria das pessoas e desejam ir para lá. Ora bem, a primeira impressão que eu tive lá, aquela malta é espetacular. Espetacular. Eu agradeço, já lá estou há 3, 6, 7, 8, 9, 10, 9 meses. Já lá estou há 9 meses. Claro que a gente não pode gostar de toda a gente, mas em questão de serviço não há reclamações. Desde a senhora da limpeza, auxiliares, enfermeiros, médicos, aquela malta parece que são escolhidos a dedos para irem para lá. Aquilo não tem palavras. Primeiro dia que fui para lá, claro, paradinho, cadeira de rodas, meter-me... eu pensava que ia para lá andar de cadeira de rodas. Nada. De cadeira de rodas elétrica. Atenção. Não. Sim, tu eras atleta, então toma lá uma cadeirinha de rodas, que é para começares a ganhar força nos braços. Primeira vez que me sentei naquilo, é horrível. É horrível. Para quem não tem tríceps, eu não tenho tríceps neste momento. Quem não tem tríceps e força nos braços, eu não consegui andar 10 metros a primeira vez. Foi horrível. Aquilo não tem explicação. Primeiro dia para comer. Não há mãozinhas, não comes. Tem que se pedir... tal e qual. Não há mãozinha, não comes. Tem que se pedir ajuda às pessoas. Ora bem, mas em Alcoitão, eles ajudam as pessoas a ultrapassar todas estas coisas. Lá não há impossíveis. Também a cabeça da gente ajuda muito, mas lá não há impossíveis. Eles arranjam maneira de gente fazer qualquer coisa. Primeira vez que fui ao refeitório, então, pus-me lá, espera que me dessem o comerzinho, né? Assim sentadinho. Então, não comes? Não tenho os braços, não coisa. Chega lá um auxiliar, faz lá assim. E eu assim, pronto, a mão descaída, assim, faço assim, então espera aí. Arranjam-me uma tira, meteram-me uma tira que chama-se uma bolsa palmar, onde me espetaram a colher, come lá. Então, lá comecei eu a comer. A partir daí eu disse assim, não, eu vou aproveitar todos os minutos e todos os momentos aqui dentro desta casa, porque isto é capaz de haver resultado. E assim foi. Aquilo é uma casa onde é preciso trabalhar. Está tudo dentro da nossa cabeça. Porque se não tivermos um bocadinho da cabeça forte, motivação, ajuda da família, amigos, a gente não há milagres. Não há milagres. Eu, os primeiros 3 meses que eu tive em Alcoitão, todos os dias chorei. Chorei porque, foi como eu vos disse há bocado, eu mandava o meu corpo fazer alguma coisa e ele não respondia. Nós temos uma negação quando lá chegamos, porque eu não me conseguia sentar. É incrível como a gente está deitado numa cama, assim, vamos embora, senta-te na cama. As pernas pesam 1 tonelada. Ainda hoje
eu neste momento não sinto do umbigo até aos joelhos. Pronto, já é uma evolução muito grande. As minhas coxas pesam 1 tonelada. Eu ando, já dou uns passinhos, né? Já dou uns passinhos, mas é uma coisa ainda quase robótica. Pronto, é duro. É duro isto que acontece, porque obrigado. Mas a minha cabeça disse: não, não podes ficar assim. Tu tens um Ironman para fazer. Eu todos os dias chorei, todos os dias gritava e zangava-me com as terapeutas. Havia coisas que eu sempre neguei. Havia lá uma das coisas que eles ensinam lá a vestir, modos de vestir, calçar. A única coisa que eu não consigo fazer neste momento é calçar-me. Calçar as meias. Calço-me bem, mas porque não tenho polegares. Se vocês quiserem experimentar calçar, encolham os dedos e façam isto e assim, epá, como é que eu me calço? É impossível. E eles lá ensinam a gente. E não é obrigar, mas eu fui um homem especial lá porque entrei, parecia um galo, não é? Eu fui e já não sou, e entrei muito na negação. No princípio, o que é que eu estou aqui a fazer? Eu não vou precisar disto para nada. Mas houve lá uma enfermeira que me disse: Miguel, esquece o teu passado, tu agora tens que viver o presente todos os dias. É que nem pensamos no futuro, é viver o presente todos os dias, porque a situação agora é outra. Pronto, e eu assim lá meti um bocadinho na cabeça, pá, parece que é verdade, porque eu neste momento eu preciso de aprender a calçar-me, a vestir e a despir-me. A única coisa que, outra vez, é calçar-me e ir à casa de banho, porque não chego lá com as mãos, preciso de ajuda de terceiros. Agora o resto já faço tudo. Também ainda não consigo, não tenho força suficiente para cortar ou comer. Mas eu normalmente gosto de comer franguinho assado, entrecosto, por isso é trabalho que eu vou utilizando com as mãos, por isso não há problema nenhum. E assim fui. Fui aprendendo com a ajuda deles. Eles são pessoas muito pacientes e com capacidades muito grandes. E assim foi. Eu comecei a treinar, estive lá a primeira vez 3 meses, onde entrei numa maca e já saí de lá com canadianas. Tal como eu vos tinha dito há bocado, eu chorava todos os dias. Todos os dias, porque o corpo dói de uma maneira que não tem explicação. Não tem explicação como as dores do corpo. Não é a mesma coisa da gente se aleijar numa canela ou uma coisa assim do género. Não tem explicação. É que não dá mesmo para eu vos dizer qual é a sensação. Eu, por exemplo, se me tocam-me e tal, agora estou bem. Mas há dias que eu me encosto, parece que estou queimado do sol ou uma coisa assim do género. É uma sensação mesmo que não tem nada a ver. E então, lá está. Primeira vez que lá estive lá 3 meses, entrei com a cadeira, entrei deitado numa maca e saí de canadianas. Entretanto, nessas viagens todas, a gente não pode, agora na Santa Casa temos que fazer intervalos, porque não se pode lá estar continuamente, são novas regras, porque havia lá pessoas que
que se aleijavam, AVCs e pessoas como eu, malta das motas, crianças, cá lá muito, e então chegavam lá a estar um ano, como dos seguros, por exemplo. Mas há alturas que o corpo deixa de ter evolução e só está ali a fazer número. Aquilo não há contribuição. Então eles agora fazem prazos de 2 a 3 meses, enquanto houver a evolução, a gente tem a sorte de ir para lá. Entretanto, eu fui de mais 2 meses para casa, onde eu trabalhei sempre em casa. Ia lá fazer ambulatório. E então, já acabei esses 2 meses, entretanto voltei outra vez para lá 3 meses. Tive mais 3 meses em Alcoitão, onde eu entrei de Canadianas e já saí de lá a andar completamente diferente. A evolução tem sido muito boa, o meu corpo tem reagido muito bem aos tratamentos. Eu devo ser dos poucos utentes que entrei naquela casa, fui só uma vez à psicóloga conhecê-la, porque a psicóloga falava comigo e achava que eu estava tão motivado com os meus objetivos que eu não precisava de ir falar com ela. Pronto. Por isso, é daquelas coisas que eu, no meu caso, como me aleijei e tenho o objetivo de voltar a trabalhar e tenho o objetivo de voltar a treinar e vou tentar com isso aí, vou fazer os possíveis e os impossíveis para voltar a fazer triatlo. Isso é o meu maior objetivo. Obrigado. Eu já fui 2 vezes à televisão e está prometido às jornalistas elas acompanharem a minha evolução. E é uma das minhas principais coisas, para além do trabalho, claro, é voltar a nadar, a pedalar e a nadar e a correr novamente. Porque temos de ter objetivos e força. Porque se não fosse eu ter este objetivo na minha cabeça, porque o médico chegava lá, então Miguel, como é que estás e não sei o quê. Eu disse assim, doutor, eu daqui a 2 meses estou a fazer triatlo outra vez. Eu disse, olha, espero bem que sim. Eu não sabia o que era a tetraplegia, não é verdade? Porque a gente não tem noção alguma. Eu tenho lá o livro e ainda hoje não quero saber muito bem o que é tetraplegia para não me assustar, porque eu assim não me esqueço nada. E é assim, amigos, isto é assim, nós para termos alguma coisa e para termos, para conseguirmos, eu fiquei muito contente, eu não vos conhecia, não conhecia a KW, só conhecia a concorrência, né? Vou ficar muito atento e se vir que vocês andam-se a portar mal, é de falar com o André. Palavra de honra. Nunca sabe se algum dia poderíamos a fazer negócio, não é verdade? Mas não percam, metam uma meta. Gostei de ver no juramento, toda a gente trabalha por dinheiro. Nós precisamos disso para viver. Pronto, gostamos de ter as coisas boas da vida, gostamos de ter férias, gostamos de dar bem-estar à família. E vocês pensarem um bocadinho no trabalho e há lucro, mas não tentar enganar, isso é um dos grandes vossos objetivos e de toda a gente. Mas criem objetivos fortes, metas mesmo altas, mesmo impossíveis, porque eu disse, eu vou fazer um Ironman e tenho 52 anos, já disse aí à minha colega
que ela anda por aí. Olá. Já disse aí à minha colega, em 2022, se calhar, eu estarei a correr novamente para atingir os meus objetivos. Está bem? Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Fantástico. Obrigado. Como o Miguel disse, o Miguel está no Centro de Reabilitação de Alcoitão. É uma inspiração a todos os que estão internados e foi uma inspiração, estou certo, para todos os que estão aqui na Family Reunion e tiveram a oportunidade de te ouvir. Muito obrigado, mais uma vez, Obrigado, André. pela tua partilha. Obrigado a vocês todos. Eu correndo o risco de desiludir o Miguel já. O Miguel não precisa de nada. Ele disse-nos, eu não preciso de nada. Alcoitão precisa. Está bem? E o Miguel, julgo que já fez 2 rondas de tratamento, tem de se candidatar à terceira ronda. Candidatar à terceira, que é para correr. E Saí de lá a andar, quero sair de lá agora a correr. para ser selecionado para a terceira ronda, ajuda se fizermos uma comparticipação para Alcoitão. Está bem? Eu vou desiludir o Miguel porque eu acho que o objetivo não é assim tão grande, mas surpreendam-me, por favor. A Capa de Portugal vai pôr 1.000 euros. Os consultores que estão aqui vão pôr 1.500. Isto dá uma média de, talvez, acho que estamos aqui 350, 5 euros por pessoa. E eu vou desafiar os market centers a porem 2.500 euros todos juntos e assim fazemos 5.000 euros para entregar ao Alcoitão. Obrigado. É o vosso contributo para ajudar na recuperação do Miguel. Obrigado.